Capítulo 164. Aumentando o moral. Irmãos e irmãs, olhem todos aqui. Long Shen acenou com a mão, chamando a atenção da facção de Tang Van'er. Vendo como seus movimentos eram confiantes e à vontade, assim como aquele sorriso calmo, Tang Van'er não pôde deixar de lamentar. Como é que Long Shen sempre parecia fazer as coisas com tanta facilidade? Todo mundo já viu o quão poderosos são aqueles monstros nas cavernas. Então, para encorajar a todos, nossa deusa Van'er prometeu a todos que quem conseguir passar receberá a recompensa de um beijo. Aya. Ele tinha acabado de dizer isso quando uma dor aguda veio de sua perna. Tang Van'er o chutou. Ela agora se enfureceu. Que bobagem aleatória você está vomitando. Quando foi que eu disse isso? Long Shen agiu intrigado, desculpando-se. Eu ouvi errado, meu mal, meu mal. Voltando-se para todos, ele continuou, eu estava errado agora. Os vencedores não ganharão um beijo da irmã Van'er, mas 2 beijos. Aya, como é que você está me chutando de novo? Canalha, quando foi que eu disse isso? O que você está jorrando aleatoriamente? Tang Van'er ficou vermelho de raiva. Ele realmente ousava fazer qualquer tipo de piada. Ok, desculpe a todos. A irmã Van'er é um pouco mesquinha demais. Então esqueça. Mas certamente haverá recompensas. Então que tal eu mudar a recompensa? Qualquer mulher bonita que passar pode ganhar um beijo meu, Long Shen, gritou Long Shen em voz alta. Todas essas pessoas caíram na gargalhada. Essa atmosfera tensa foi imediatamente aliviada por ele. Só agora Tang Van'er percebeu as intenções de Long Shen. Ela sabia que embora Long Shen fosse estranho, ele era uma pessoa extremamente orgulhosa por dentro. Caso contrário, não havia como ele se recusar a abaixar a cabeça e acabar lutando com monstros como Tianxian e Lei Qiansang. Para ele se arrastar para baixo para fazer todo mundo rir foi definitivamente um grande tipo de sacrifício de sua parte. Haha, vocês estão rindo. Tudo bem, vou considerar isso como seu consentimento. Confie em mim, eu, Long Shen, nunca comi minhas palavras, disse Long Shen para aquelas donzelas em sua facção. Essas donzelas imediatamente ficaram tímidas. Embora soubessem que ele estava brincando, eles ainda corarão. Ok, vamos falar sério. Como todos se reuniram, isso significa que todos temos os mesmos objetivos e sonhos. Todos nós queremos nos tornar especialistas, todos nós queremos honrar nossos ancestrais, queremos superar nossos ancestrais, deixando que nossos descendentes se lembrem para sempre de nossos nomes. O grito de Long Shen estava cheio de paixão. Sua voz lentamente acendeu um fogo em seus corações. Tu Fé observou enquanto todos eram entusiasmados por Long Shen e a admiração apareceu em seus olhos. Long Shen definitivamente compreendeu completamente os corações desses discípulos de famílias puldarussas. Ele sabia que o orgulho os enchia, assim como um pouco de autodesdém. Isso porque todas as suas realizações até este ponto não foram realmente deles, mas as conquistas que seus ancestrais deixaram para eles. E foi por isso que Long Shen disse que eles superariam seus ancestrais, permitindo que seus descendentes se lembrassem de seus nomes para sempre. Isso imediatamente tocou no fundo de seus corações, acendendo um poderoso desejo de batalha, fazendo-os esquecer completamente o medo.
Primeiro ele brincou, aliviando a atmosfera tensa, e então acendeu a paixão deles, fazendo com que eles se enchessem de desejo de batalha. Esse foi definitivamente um plano extremamente bem executado. Mas então, como as paixões de todos estavam aumentando, sua voz mais uma vez tornou-se pesada. Vocês sabem. Em nossos corações, a irmã Vanner é uma deusa, um ídolo a ser adorado. Ela é uma beleza bondosa, alguém dos céus que desceu sobre nós. Ela é uma beleza incomparável, uma fada muito alta para alcançar. Mas vocês todos sabem. Para si mesma, ela não é uma deusa, mas uma donzela comum. Ela também sabe como ficar magoada, triste e desamparada. Vocês não sabem que por trás de seu exterior forte se esconde um coração gentil. Quando Long Shen chegou a esse ponto, Tang Vanner fungou. Ela quase não conseguiu conter as lágrimas e rapidamente se virou. Ela era definitivamente um gênio orgulhoso, mas também tinha um lado fraco. Ter que ficar no centro das atenções e ser um poderoso pilar de apoio foi extremamente cansativo para ela. Mas ela não tinha como contornar isso e sempre suportou. Aquele canalha realmente era um trapaceiro. Tang Vanner se virou, cobrindo o rosto enquanto as lágrimas brotavam de seus olhos. Mas esse movimento ainda era visto por todos. Seus corações doíam por ela. Eles nunca pensaram que sua deusa tinha esse lado mais fraco. Ela também precisava deles para protegê-la. No coração dela, vocês não são subordinados, mas sua família. Cada um de vocês é um de seus irmãos, uma de suas irmãs. Então, se algum de vocês acabar morrendo, ela ficará extremamente triste e até chorará. Se você não quer que nossa deusa se machuque e chore, você pode prometer a ela que você vai voltar vivo do julgamento. As palavras finais de Long Shen foram ditas intencionalmente de forma extremamente solene. Sua voz era como um trovão, não apenas soou em seus ouvidos, mas também penetrou em seus corações e abalou seus espíritos. Prometemos que voltaremos vivos. Todos gritaram sua resposta. Eles já haviam se esquecido de suas próprias vidas. Mas agora, para garantir que sua deusa vivesse feliz, eles valorizavam ainda mais suas próprias vidas. Tu Fé e os outros anciãos se entreolharam e sorriram. Este Long Shen realmente era louvável. Mesmo esses velhos companheiros ficaram um pouco comovidos. A boca deste pequeno poderia praticamente ressuscitar os mortos. Ele foi realmente capaz de despertar esses príncipes e princessas mimados e indisciplinados. Essa era praticamente uma habilidade que desafiava os céus. O que uma promessa deveria fazer? Uma promessa é mais importante que a força. Essa voz estava cheia de ridículo. Todos se voltaram para olhar com raiva. Essa voz veio de Lei Qiansang, que estava olhando para eles com desdém. Ei, não dê ouvidos a ele. Se você acabar distraído só porque um cachorro ganiu, como você se tornará poderoso no futuro, disse Long Shen levemente, chamando a atenção de todos. Long Shen, não me faça matá-lo. Lei Qiansang apontou com raiva para Long Shen. Long Shen nem sequer olhou para ele ou respondeu, tratando-o como nada mais do que ar. Ele definitivamente não queria que a atmosfera, que ele trabalhou tanto para construir, fosse destruída por ele. Ele disse a todos: há uma coisa que quero dizer a vocês, sigam seus próprios caminhos.
Apenas deixe os cachorros latirem o quanto quiserem. Olha, agora mesmo tem um cachorro olhando para nós. Agora a pressão é ainda maior. Se você morrer, isso não apenas entristecerá nossa deusa, mas também acabará sendo ridicularizado por um cachorro. Quanto ao que vocês precisam fazer, não preciso explicar mais. Ir. Todos cerraram os dentes e cortaram ferozmente Lei Qiansang com os olhos, transformando sua fúria em um espírito de luta furioso. Irmã Vanher, não se preocupe, nós definitivamente voltaremos. Irmã Vanher, não vamos deixar você sentir nenhuma dor. Irmã Vanher, não se machuque, vamos deixar aquele gorila calar a boca gorda. Quase todas as pessoas diriam algumas palavras de conforto ao passar por Tang Vanher. Sem voltar atrás, todos eles caminharam até o penhasco da montanha. Era possível sentir sua poderosa determinação. Tang Vanher cobriu a boca, sem saber o que fazer. Esta foi a primeira vez que ela percebeu o quão profundamente essas pessoas se importavam com ela. Seu coração estava cheio de calor e as lágrimas rolaram lentamente por seu rosto. Tendo tantas pessoas imediatamente subindo, todos os anciões ficaram ocupados, enviando pessoas uma a uma para suas cavernas. Explosões soaram continuamente por um tempo. Long Shen, isso era verdade, eu sou realmente como você disse que eu sou. Tang Vanher perguntou baixinho quando viu que não havia mais ninguém por perto. Long Shen riu, eu nunca digo nada verdadeiro, então você não precisa levar isso tão a sério. Seu canalha. Você realmente não sabe como ter uma conversa. Tang Vanher deu um chute em Long Shen em sua raiva. Mas desta vez Long Shen se esquivou e, não tendo onde expressar suas emoções, ela se virou e começou a soluçar levemente. Ei, o que você está fazendo? A peça acabou. Não há ninguém olhando, então por que você está chorando? Disse Long Shen. Você não é alguém. Tang Vanher se enfureceu, envergonhado e com raiva. Long Shen olhou para Tang Vanher, sem dizer nada. No final, ele apenas suspirou. Sobre o que você está suspirando? Tang Vanher nunca experimentou nada parecido com o que aconteceu. Você não é adequado para o cultivo, disse Long Shen levemente. Por que não? Tang Vanher enrijeceu de surpresa. Você tem muita emoção. Você já pensou em como se sentiria se todas essas pessoas morressem lá dentro? Perguntou Long Shen. Tch, não dê azar nas pessoas. Long Shen ainda estava completamente sério. Responda-me. Tang Vanher fez uma pausa. Sua boca se abriu, mas nada saiu. Deixe-me dizer-lhe então. Você ficaria com o coração partido e inconsolável. Se você fizer o teste de discípulo central nesse tipo de estado, as chances de você morrer por dentro ultrapassarão 90%, disse Long Shen solenemente. Tang Vanher abaixou a cabeça lamentavelmente. Isso era simplesmente a crueldade da realidade. Foi simplesmente um fato. O cultivo é um caminho sem recuo. Não pense que você pode trazer um grupo de pessoas correndo por esse caminho. Se você tentar, aos poucos perceberá que todos que o seguirem desaparecerão um a um, deixando para trás apenas você. Então você terá perdido o seu caminho. Tang Vanher mordiu o lábio, perguntando, então o que devo fazer? Deixe tudo acontecer naturalmente.
Você não pode se importar tanto, ou acabará trazendo mais dor para si mesmo, disse Long Shen. Você quer que eu dissolva minha facção? Tolo, por que você dissolveria sua facção? Você construiu esta facção para que todos pudessem lutar por mais recursos, deixando-os com um espaço ainda maior para crescer e se desenvolver. Você também pode aumentar sua própria força dessa maneira. É o caso de todos ganharem. Só estou contando um fato cruel sobre o que acontecerá no futuro. Depois de ferido, não vai doer tanto, sorriu Long Shen. Long Shen, para você entender isso, isso significa que você já experimentou esse tipo de dor. Tang Wan'er olhou profundamente nos olhos de Long Shen. A tristeza brilhou em seus olhos, mas ele rapidamente a disfarçou. Ah, que dor eu já sofri! Neste momento, sou apenas um canalha feliz. No futuro, serei um canalha novo e aprimorado, sem igual sob os céus, com potencial ilimitado. Não tenho tempo nem para mostrar o quanto estou feliz. O coração de Tang Wan'er tremeu. Agora ela tinha visto um traço do que estava dentro do coração de Long Shen. Embora tenha sido apenas por um segundo, ela poderia dizer os verdadeiros sentimentos que ele sentiu naquele momento. Este homem riu o dia todo, mas o que estava escondido em seu coração? Como ele acabou com uma inteligência que superou em muito qualquer um de seus colegas. Tang Wan'er estava prestes a continuar perguntando a esse homem que parecia um enigma quando uma explosão particularmente alta soou. Capítulo 165. Taxa de aprovação chocante. Uma explosão soou de uma das cavernas da parede de pedra, chamando a atenção de todos. Uma figura saiu lentamente. Na verdade, foi um teste de discípulo interior. As pessoas soltaram um grito assustado. Essa caverna ficava na camada intermediária do penhasco e a abertura da caverna era um pouco maior. É Ling Hao. Tang Wan'er puxou animadamente a mão de Long Shen. Ela sorriu brilhantemente com um deleite inocultável. Sim, parabéns, parabéns. Long Shen esfregou suavemente sua mão macia de jade. Desperdiçar tal oportunidade definitivamente não era seu estilo, especialmente não quando tinha acabado de ser dado a ele diretamente. Canalha, seu. Só depois de um momento Tang Wan'er percebeu o que estava fazendo com a mão dela. Ela realmente foi aproveitada assim. Como se tivesse levado um choque elétrico, ela rapidamente retirou a mão, envergonhada e com raiva. Ai, como ela conseguiu crescer tal mão? É de alguma forma fino, macio e quente, Long Shen elogiou por dentro. Assim como Long Shen estava se divertindo com esse sentimento e Tang Wan'er estava prestes a vencê-lo, Ling Hao gritou, Irmã Wan'er, eu, Ling Hao, cumpri minha promessa. Voltei vivo. Bom, venha descansar rapidamente. Tang Wan'er assentiu. Ling Hao estava coberto de sangue e seu ombro havia sido perfurado por algo, revelando o osso por baixo. Obrigado. Cuide-se, irmã. Ling Hao acenou com a cabeça e trouxe a cabeça para trocar por um distintivo de discípulo interno, depois foi até Guo Ren para se recuperar. Excelente, Ling Hao é bom. Long Shen assentiu e exclamou em admiração. Tang Wan'er suspirou, o talento de Ling Hao na verdade não é tão bom assim. Para ele obter um distintivo de discípulo interior é realmente chocante. Talento não é tudo.
Temperamento, determinação, sorte e inteligência são extremamente importantes, importantes o suficiente para mudar a vida de uma pessoa, disse Long Shen. Por dentro, ele pensou consigo mesmo: não tenho nenhum talento. Eu nem tenho uma raiz espiritual. Mas eu também não estou aqui também. Enquanto os dois conversavam, outro sujeito encharcado de sangue também saiu, correndo animadamente apesar de sua condição atual e levantando a cabeça. Irmã Vanner, consegui. Em seguida, mais e mais pessoas começaram a sair correndo, todas com a cabeça nas mãos. A paixão queimando em seus olhos moveu Tang Vanner profundamente. O sucesso deles foi, na verdade, para cumprir a promessa que fizeram a ela. Ela furtivamente olhou para Long Shen e viu que sua expressão ainda era indiferente, como se ele esperasse esse resultado há muito tempo. Seus olhos estavam constantemente vagando pelo nível mais alto das cavernas. Em menos de 2 horas, toda a facção de Tang Vanner terminou seus testes. Havia um total de 3 discípulos internos e 76 discípulos externos. De suas 100 pessoas, houve uma parte que morreu na região de teste, enquanto 8 pessoas falharam em cumprir sua promessa e morreram nas cavernas. Mas mesmo assim, esse resultado foi absolutamente chocante. Ultrapassou em muito a taxa de sucesso comum. Até os anciãos ficaram surpresos. Essa taxa de sucesso já havia superado qualquer outra facção. Foi perto de uma taxa de sucesso de 90%. Até os anciãos ficaram comovidos com isso. Tu fé desceu ao pensamento. Irmã Vanner, não fique triste. Esses irmãos que não voltaram já se esforçaram para mostrar a você sua paixão juvenil. Embora tenham morrido, eram como fogos de artifício explodindo. A duração deles foi curta, mas foi muito melhor do que viver a vida de uma pessoa medíocre. Tio puxou levemente a mão de Tang Vanner. Dos 3 discípulos internos, Tio era a única mulher. Nem é preciso dizer que sua força de combate era extremamente grande. Quando ela lutava, ela era extremamente estável, quase nunca cometendo erros. As outras facções também pararam de testar quando viram a alta taxa de sucesso da facção de Tang Vanner. Eles também começaram a fazer os testes em grande número. Quanto ao lado de Ezequiel, também havia alguém que aprendeu com Long Shen e fez o possível para aumentar o moral de sua facção, dizendo-lhes para não deixar sua deusa ficar com o coração partido. Mas, obviamente, a beleza do gelo não era adequada para tal coisa. Aquele rosto inexpressivo fez com que aquela pessoa tentando aumentar sua moral se tornasse extremamente desajeitada. Quanto a Long Shen, ele ficou sem palavras enquanto assistia a isso. Ezequiel, você não pode pelo menos dar às pessoas um pouco de expressão. E mesmo que você não possa, pelo menos cubra o rosto com a mão ou algo assim, suspirou Long Shen. Mas, de qualquer forma, uma bela deusa era definitivamente extremamente útil. Após o discurso dessa pessoa, a aura de cada pessoa aumentou bastante. Pelo menos eles não estavam com tanto medo quanto antes. Long Shen, você também deve fazer o teste do discípulo interno. Tang Vanner já havia voltado ao normal agora. Long Shen fez uma pausa. Ele entendeu que ela estava apenas cuidando dele. Apenas pelas provações externas e internas do discípulo, ela podia ver o quão cruel era esse teste final. Ela não queria que Long Shen corresse perigo.
Antes de ela vir para cá, sua família repetidamente a alertou que o teste do discípulo principal era o teste de nível mais alto e era extremamente difícil, superando em muito a imaginação de qualquer um. Então eles queriam que ela lutasse com todas as suas forças sem deixar nada de reserva naquele momento. Mesmo um verdadeiro discípulo central morreria naquele julgamento se fosse um pouco desatento. Embora ela soubesse que Long Shen era poderoso, as chances de ele morrer no julgamento do discípulo central eram muito altas. Eu sou alguém com um pouco de medo da morte. Acho que vou fazer o teste do discípulo externo. Long Shen balançou a cabeça preocupado. Canalha, estou falando de coisas sérias. Tang Van'er gritou indignado. Bem, veremos. Long Shen olhou para o penhasco da montanha. Ele sabia que o julgamento do discípulo principal era definitivamente extremamente difícil. Mas ele não estava com medo. Isso não era arrogância, mas confiança. Essa foi a confiança que se formou ao se fortalecer contra as batalhas de vida e morte. Era uma espécie de determinação imparável. Se outros puderam passar, então ele definitivamente também poderia. Sua razão original para vir ao monastério Xuantian foi apenas coletar os ingredientes para a pílula Aliot. Mas depois de chegar aqui, seu pensamento mudou. Os recursos do mosteiro definitivamente ultrapassaram sua imaginação. Dentro da região experimental, ele já havia encontrado tantas coisas boas. Ele não estava mais tão indiferente e calmo como antes. Ele teve o desejo de coletar todos os incontáveis tesouros dentro do mosteiro para si. Com um status de discípulo central, ele seria capaz de obter mais recursos e seria muito mais fácil para ele. Mas, por outro lado, se ele se exibisse demais e se tornasse o centro das atenções, havia uma chance maior de acabar expondo a Nine Star Hegemon Body Art. Esse tipo de segredo definitivamente levaria ao desastre se vazasse. Embora ele estivesse confiante, ele definitivamente não pensaria arrogantemente que era invencível. Esses velhos anciões poderiam matá-lo tão facilmente quanto matar uma formiga. Embora todos fossem anciãos do mosteiro e parecessem virtuosos, os tesouros podiam atrair qualquer um. Se eles acabassem mirando nele, isso seria extremamente problemático. Sem trazer toda a sua força, seria impossível passar no teste de discípulo central. Portanto, esta foi uma decisão extremamente difícil para ele. Era por isso que Long Shen ainda queria ver os outros passarem pelo julgamento do discípulo central antes de tomar sua própria decisão. Outras 2 horas se passaram e mais discípulos passaram pelas provações. Mas também havia mais e mais discípulos que foram mortos. O sangue manchou a encosta de vermelho. Long Shen sabia que isso era intencional do mosteiro. Fazia parte do objetivo deste julgamento. No início de todo esse teste de discípulo, eles mataram alguns imitadores para impressionar a todos. Isso foi para permitir que esses gênios percebessem que o mosteiro não era seu lar, ninguém iria mimá-los como suas famílias fizeram. Na região de teste, eles criaram algumas bestas mágicas de segundo nível para que as pessoas percebessem que isso não era um jogo. Erros podem levar a mortes. À medida que se aprofundavam na região experimental, as chances de morte só cresciam, dizendo às pessoas que perigo e oportunidade eram existências que se uniam. Se você quiser obter mais, terá que enfrentar um perigo maior.
À medida que caminhavam cada vez mais fundo, quando chegaram ao julgamento final, eles viram essas mortes horríveis e cruéis. Isso era para que as pessoas desafiassem o terror dentro de seus corações. Seguindo essas camadas de filtros, as pessoas finais que conseguiram sobreviver a tudo isso amadurecerão muito, seja em termos de poder, temperamento ou inteligência. Somente essas pessoas eram dignas de serem preparadas com os recursos do mosteiro. Mas parecia que os discípulos desta vez eram uma mistura de pessoas. No início do julgamento final, houve até um idiota que se ofereceu para ir primeiro, resultando nele sendo a primeira morte do julgamento e ensinando uma lição a todos. Essa idiotice fez Tufé amaldiçoar aquela pessoa. Depois de todas essas reviravoltas, os discípulos que conseguiram sobreviver até o fim e obter seu distintivo já experimentaram estar à beira da vida ou da morte. Fosse seu temperamento ou determinação, todos eles haviam subido acentuadamente. Não eram mais flores de estufa, mas mudas que começaram a enfrentar o vento e a geada do mundo real. Long Shen não teve escolha a não ser admitir que a seleção de discípulos do mosteiro Xuantian era realmente extremamente perfeita. Mas tais métodos duros definitivamente não se adequavam a todas as seitas. Todos sabiam claramente o quão difícil era a seleção de discípulos do mosteiro Xuantian. No entanto, tantos poderes e famílias enviaram seus gênios para enfrentar esse perigo. Era óbvio o quão poderoso era o mosteiro Xuantian. À medida que mais e mais pessoas avançavam no julgamento, o julgamento gradualmente começou a se aproximar do fim. Isso porque havia apenas tantos conjuntos completos de peças. Havia um limite de quantas pessoas poderiam fazer o teste. Além das 5 grandes facções, também havia algumas outras que passaram no julgamento. Dessas pessoas, houve várias que só conseguiram obter o conjunto completo comprando-o agora. Ninguém iria rir de tal pessoa. Na verdade, eles estavam cheios de respeito. Se eles não tivessem força para juntar os ladrilhos, isso significava que eles não eram muito fortes. Mas ousar enfrentar essa prova sem força suficiente, desconsiderar o perigo de morte, isso definitivamente exigia uma coragem heróica. Depois de ver tantos finais cruéis, já não havia ninguém que atacasse de forma imprudente. Todas essas pessoas tomaram essa decisão com calma. Isso significava que eles realmente tinham o coração de especialistas e não eram apenas tolos cegos. Por isso também o mosteiro não fazia nada a quem vendia e comprava as telhas. Este mundo não tinha nada que fosse justo. Se você quer justiça, então vá lutar por essa justiça. Se você arriscasse sua vida para lutar, o mosteiro naturalmente deixaria uma pequena chance para você. O julgamento progrediu rapidamente. Isso porque não era uma performance ou ato, mas uma verdadeira batalha até a morte. A vida e a morte foram decididas em apenas um momento. Em apenas 6 horas, além dos especialistas da classe monstro, quase todo mundo havia terminado. Tinha sido extremamente trágico. Mais da metade do povo de Lake Ansangit-Exaien havia morrido. Mas o que foi surpreendente foi que havia 17 deles que obtiveram uma medalha de discípulo interior. Long Shen sugou um suspiro frio. Aqueles 2 realmente eram implacáveis. Eles usaram a vida de seu próprio povo como fichas de jogo.
Sua alta taxa de mortalidade definitivamente tinha a ver com o nível de dificuldade que eles escolheram. Para eles, os discípulos externos não tinham sentido. No futuro, eles seriam facilmente capazes de reunir mais pessoas. Eles só queriam pessoas poderosas. Só então eles poderiam ter superioridade durante as lutas no mosteiro. Quanto às facções de Yusifing e Ezequiel, sua taxa de aprovação não era ruim. Eles tiveram uma taxa de aprovação de cerca de 70%. Mas eles também tinham menos discípulos internos. Eles tinham 7 e 8 discípulos internos, respectivamente. O resto eram todos naturalmente discípulos externos. O lado de Tangvanher pode ter tido a maior taxa de aprovação, mas toda a força de sua força também era a mais baixa, já que ela tinha apenas 3 discípulos internos. Eu estou indo. O belo olhar de Tangvanher caiu sobre o penhasco da montanha. Ela já havia saído.